Tem um paciente, por exemplo, que sem um psicoestimulante, paciente com TDAH, que sem um psicoestimulante, ele ficou extremamente bem controlado da enxaqueca. Com psicoestimulante, a enxaqueca dele ficava tão ruim, mas tão ruim, que os sintomas do TDAH, somados com o dessa enxaqueca totalmente descompensada, para ele valia mais a pena não usar um psicoestimulante. Entendeu? Tipo, não valia a pena. Ele ficava muito pior com o psicoestimulante, porque a hora que você somava as duas coisas dando um problema, destruía a vida do cara. Então, não tem. É lógico, é uma combinação. E não é todo mundo que usa psicoestimulante que tem enxaqueca que vai ficar ruim. É uma coisa que você vai ter que avaliar. E não é porque a pessoa teve, por exemplo, um problema com um psicoestimulante que ela vai ter um problema com o outro. Então, assim, não dá pra gente transportar isso. Quando a gente fala de uso de psicoestimulante em enxaqueca, aquela regra que, na verdade, é a regra máxima, acho que, do TDAH é, meu velho, vai com calma. A dose é a mínima possível, a menor dose eficaz. E, de preferência, para você chegar nisso, você vai precisar usar um monte de coisa que não é remédio. Né? Então, assim, para você diminuir a dose de um psicoestimulante, seja uma pessoa que tem enxaqueca ou não tem, você tem trocentas mil técnicas que você pode utilizar. Isso vai atividade física, isso vai meditação, isso vai terapia. Existem alguns trabalhos com neurofeedback que tem trabalhos que vão sendo resultados muito bons, trabalhos que nem tanto, mas assim, você usa técnicas que a gente chama de expansão de atenção, né? Esse é o objetivo. E isso, se você tem TDAH e enxaqueca, você precisa investir nisso, mas assim, você precisa investir muito nisso, mas demais. Porque assim, existe sim o risco. Existe o risco. Ou seja, você não pode ficar refém, porque, inclusive, eu já vi estudos científicos, estudos recentes, tá, de 2020, que fala que 30% das pessoas com TDAH não respondem aos psicoestimulantes. Não respondem assim, do tipo, ou o efeito colateral é muito mais presente do que o efeito positivo, ou realmente não tem reação mesmo, enfim. E, além desses 30% que não reagem, tem uma galerinha também, tem uma porcentagem que não pode tomar. Pessoal que tem hipertensão, né? Vamos falar disso aqui daqui a pouco, vamos entrar. Hipertensão, eu sei que também tem problemas da tireoide, acho que é hipotireoidismo também não pode, tem umas restrições aí. Essa hipertensão, assim, pode piorar? Meu avô, ele era hipertenso. Meu avô faleceu ano passado, ele era hipertenso, não foi ele morreu de Alzheimer, né? Enfim, causas naturais, mas a hipertensão pode piorar, enxaqueca, a pessoa tem que controlar, como é que é? A gente tem uma visão hoje, né, aquilo que eu comecei falando, que as pessoas gostam de achar um problema para enxaqueca. Eu acho que assim, o cara, para gostar de enxaqueca, ele tem que ser o cara que não gosta de achar um problema, ele tem que ser o cara que gosta de achar vários. Então, assim, uma das coisas, das linhas de pesquisa que a gente tem dentro da enxaqueca, é o que a gente chama de visão metabólica da enxaqueca. Tem a visão da cronobiologia, da parte do sono, do ritmo biológico e tal, e tem a visão metabólica da enxaqueca, que a gente vê, sim, uma associação, um aumento em quem tem uma hipertensão não controlada, em quem tem diabetes, em quem tem hipercolesterolemia, ou seja, colesterol alto. Então, todas isso que a gente hoje chama de síndrome metabólica, né, que é o conjunto dessas doenças, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol, isso piora a enxaqueca. Então, vai aumentar a frequência, o número de crises e pode também fazer as crises serem mais graves do que elas precisariam ser. Então, não basta eu simplesmente te dar. Quando eu peço para um paciente fazer atividade física, é lógico que eu estou pensando que isso tem um benefício direto ali nas dores dele, mas eu também estou pensando que se esse é um paciente que está obeso, que ele está hipertenso, tudo, eu vou estar tendo um benefício a longo prazo diferente. Porque a gente sabe que a atividade física ela tem isso é muito, muito estudado na fibromialgia, que ela tem uma capacidade de modular a dor. É só você pegar uma pessoa que às vezes está na academia e o cara tipo rompe um tendão no meio do exercício. Cara, imagina como já devia estar para ele romper o tendão e só perceber levantando a carga. Tipo, ele teve uma ruptura aguda, então, ou a pessoa que tá, jogador de futebol, que às vezes descobre que quebrou uma vértebra. Você lembra o caso do Neymar? Que descobriu que estava com a fratura, porque tomou uma bicuda no meio do jogo, só que ele já estava com um monte de fratura de estresse. Ele estava com um monte de fratura de estresse na coluna, e assim, ele estava jogando, por quê? Porque a atividade física modula a dor.
né? Ela é um grande modulador da dor que a gente tem. Você pega um monte de exemplo, pessoas que estão passando, às vezes, por situações calamitosas, onde, tipo, situação, acidente de carro tal, que a pessoa faz esforço físico e não sente dor. Então, tem toda essa questão também do estresse como modulador de dor. Então, a gente tem um monte de coisa nessa linha que acaba afetando. E aí, eu peço para esses pacientes, não só por causa disso, que é o mais óbvio que todo mundo pensa, mas eu preciso introduzir atividade física pelos benefícios metabólicos desse paciente. Redução da hipertensão, melhora do diabetes, controle da obesidade, tudo isso vai ter um benefício. Então, talvez não seja um benefício tão objetivo, talvez não seja um benefício do tipo, você tinha 8 crises por mês e você foi para 4 porque você começou a fazer atividade física, talvez não seja tão objetivo. Só que você percebe que as crises vão ficando mais fáceis de controlar, você começa a ver uma diminuição no número de crises, então todo o resto acaba funcionando melhor. Tem um trabalho, acho que foi da Harvard, não lembro de que ano, mas não é tão antigo, talvez depois de 2016, que eles foram avaliar quais as intervenções em saúde que tinham o maior benefício para qualquer ser humano do planeta, né? Aí eles chegaram à conclusão que eram basicamente 3, que é nutrição, atividade física e sono. Então, você controlar essas 3 coisas, elas são as mais financeiramente úteis, eficientes a longo prazo e que vão te trazer desempenho físico e mental em qualquer circunstância. Não é o ômega 3 manipulado que vai fazer o teu cérebro funcionar. Sabe o que vai fazer Ou o Centrum, né? O Centro assim, a vitamina. Exato, exato, exato. Entendeu? E, cara, como é que são as coisas, né? Porque a gente já vai responder as perguntas aqui, vão mandando, tá? A gente vai responder aqui na ordem. Mas, Alexandre, uma coisa interessante é o seguinte, na verdade, se você parar para pensar, a gente está se curando de um veneno que nós mesmos plantamos, porque, cara, o que a gente fazia há 2000 anos atrás, sei lá, a gente passava o dia inteiro na rua, na floresta, sei lá onde for, caçando, plantando, trabalhando, laborando. Então, assim, você tinha vitamina D. Hoje em dia tem uma epidemia de déficit de vitamina D. Qualquer pessoa da cidade que vai fazer exame, a vitamina D tá no chão. Entendeu? A minha era, quando eu dosei, eu tava 7. Tipo, e o limite era 30. Tipo, abaixo de 30, alerta vermelha. Tu era 7, tá ligado? É muito comum. Então você não pega sol, você não se exercita nas condições normais, né? Se você tem que se forçar a ir pra academia, sei lá. Pô, até pra ir na padaria, você pega um carro, pega a tua moto, enfim. Exato. Então, acaba que a gente tá vivendo uma situação onde o alimento rápido do iFood, saboroso, gorduroso, vem no toque do dedo. Porra, você tem Netflix e tudo. Então, a gente se meteu numa enrascada que a gente tá... Ou a gente gasta com o médico tratamento para remediar, né, para solucionar, ou a gente muda nossos próprios hábitos para que a gente consiga se modular. Isso é verdade. Não é isso? Eu diria que, assim, isso, inclusive, cara, quando eu comecei a militar mais em questão de redes sociais, em falar para as pessoas ouvirem tudo, foi uma coisa, sabe, que eu notei de diferente? Porque antes eu precisava... Eu chegava no consultório e eu precisava convencer a pessoa do que você está falando. Eu tinha o trabalho de fazer esse convencimento. Então, explicar para a pessoa tudo, para convencer ela a fazer atividade física e tal. Hoje em dia, meio que a parada mudou, né? A maioria dos meus pacientes hoje já me conhecem, me veem o que eu falo, me veem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for. Então, eles já sabem desse posicionamento, eles já aprenderam isso. Então, eles não vêm mais tendo que serem convencidos a fazer atividade física, a dormir direito, a comer direito. Eles vão vindo, mas perguntando outra demanda, que é como? Agora, como que eu me organizo? Como que eu faço? Pô, eu fico feliz da vida. Eu fico feliz da vida, porque aí você fala, cara, é uma coisa muito diferente, porque na primeira situação, a pessoa tá vindo para cá, para o meu consultório, por exemplo, né? E ela vai para o consultório para resolver um problema. Agora, ela vem para prevenir um problema, mas principalmente ela vem pensando em como não depender de mim. Ou seja, ela vem atrás de um negócio chamado autonomia. Ela vai ter uma coisa que é liberdade, porque ela não precisa de uma receita para fazer atividade física, ela precisa aprender. A gente, lógico, por exemplo, pegando o assunto da enxaqueca, ou, na verdade, assim, de modo geral, acho que
é uma coisa que ainda falha muito nos profissionais de educação física, é que eles ainda não sabem como ajustar uma atividade física pensando na saúde mental, que tem algumas peculiaridades. Então você faz alguns ajustes, né? O tipo de treino que você faz. Então ainda vejo muita gente falando assim: eu vou fazer corrida, eu vou fazer musculação, eu vou fazer isso. Beleza, o melhor esporte que existe é aquele que você gosta e que você consegue manter de hoje até o final da tua vida. Esse é o melhor esporte que você vai conseguir manter. Agora, a gente pode otimizar esse esporte. Então você pode, por exemplo, eu odeio correr, mas eu amo musculação. Ótimo, a gente pode pegar o seu treino de musculação e otimizar ele. A gente começa a trabalhar com redução de intervalos, a gente começa a trabalhar com metas de frequência cardíaca. Então eu calculo tudo isso, passo isso para o paciente, ele vai levar para o personal dele e o personal dele vai montar um treino que siga aquelas metas. Ou seja, ele tem agora um programa de metas, que o objetivo é o quê? Tornar aquela atividade física mais útil pensando na saúde mental daquele paciente. O que muitas vezes é tornar ela um pouco mais aeróbica. Né? A gente acaba trabalhando com redução de intervalos, tal. Isso tem um prejuízo. Isso, geralmente as cargas podem sair um pouco prejudicadas. Mas é uma troca. Se o objetivo aqui não é necessariamente ganhar uma massa muscular gigantesca, se o objetivo aqui é saúde, e por que não ter um corpo legal? Não tem nenhum problema nisso, pelo amor de Deus. Isso é puta do incentivo, pelo contrário. Com certeza. Baita do incentivo. Você consegue isso e a gente consegue adequar ali as duas coisas. Eu acho isso, pelo contrário, eu acho isso super, super massa. Eu sou um cara que, não sei se você sabe disso, eu trabalhei um tempo em UTI, né? E eu parei de trabalhar em UTI porque é dos trabalhos mais desgastantes que tem. Então, assim, você fica virado à noite, é aquele barulho de coisa apitando e tal. Mas é um trabalho que eu adorava. Mas, assim, fisicamente me consumia. Então, não era um bagulho que eu conseguia manter. Mas eu adorava, por quê? Porque é um dos raros lugares, eu acho que na medicina, onde a gente tinha uma equipe fechada, bonitinha, e aí no mesmo lugar eu tinha fisioterapeuta, eu tinha nutricionista, eu tinha todo mundo, a enfermagem, o médico, as outras especialidades que eu precisava, todo mundo ali numa equipe fechadinha, bonitinha, para resolver um problema de uma única pessoa. Então eu curto muito esse trabalho interdisciplinar. E isso é muito legal. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar com enxaqueca é isso. Então, por exemplo, um profissional que eu consigo agora e que antes eu não tinha tanto contato é o profissional de educação física. Cara, eu acho ótimo. Outro dia, uma seguidora minha, que é professora de educação física, me mandou um direct com uma foto falando assim, tô aprendendo a minha pós. Aí era tipo um quadro de enxaqueca, assim, ela falou, só que eu já aprendi tudo no meu Instagram. Eu falei, cara, achei já demais, tô tirando de letra aqui, né? uma pós de educação física falando sobre os cuidados que o profissional tem que ter com uma população específica que tem dor de cabeça, de modo geral. Eu não tô nem falando só da enxaqueca, mas, cara, isso é legal demais, velho. É uma mudança de paradigma. É uma mudança, tipo, é você entender aquilo como uma terapia de verdade. Faz parte aquilo, você tem que olhar para a atividade física como você olha para o remédio. Se o médico falou para você tomar o remédio todo dia, atividade física você tem que ter a mesma seriedade. Ela tem a mesma importância, não é mais, não é menos. Ela tá no paralelo, tá igual.